Bom, vamos dar início a mais uma edição do Eleições 2026. Essa é uma iniciativa do portal Notícias de Franca, com o objetivo de conhecer para eleger, conhecer quem são os candidatos e candidatas aqui de Franca e da nossa região que estão pleiteando, né, para ocupar uma vaga de deputado federal ou deputado estadual nas próximas eleições que nós vamos ter em outubro deste ano. Isso nós fizemos no ano de 2024, nas eleições, né? Quando nós entrevistamos aqui todos os candidatos a prefeito, prefeita e também vereadores, uma boa parte, né? Portanto, assim, demos a oportunidade para que as pessoas que tiveram a coragem de ser candidato, né? Porque eu falo assim, todos os candidatos e candidatas têm que ser respeitados pelo fato de tomar a decisão de ser candidato. Quem já foi sabe o quanto isso é desafiante e desgastante também, né? Mas é necessário. Bom, mas eu estou aqui com a Renata Comparini. A Renata está junto comigo nessa bancada, ajudando nessa entrevista. Nós dois vamos batendo bola aqui, conversando e tentando tirar dos candidatos o máximo de informação. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui nessa bancada novamente a Mariana Negri. Digo isso porque na eleição de 2024 a Mariana foi candidata a prefeita pelo PT e teve aqui na entrevista. E hoje ela volta agora como pré-candidata a deputada federal também pelo PT, né? E nós vamos então fazer um bate-papo com ela, mas vou passar para a Renata para suas considerações iniciais e logo a gente passa a palavra para a Mariana. E é isso, que bom tê-la aqui, Mariana, até porque, assim, conhecer para eleger. E aí, se as pessoas não te conhecem, como é que podem votar em você? Tenho certeza que você tem boas propostas, tem já tentado aí uma caminhada, né, na política e tem muita coisa para oferecer. Batemos um bate-papo, né, já inicial, mas eu tenho certeza também que as pessoas precisam saber exatamente o que você tem para propor. E que coisa boa estar aqui com você, Gilmar, que também já tem aí uma trajetória, já sabe muito bem sobre política, porque eu ainda, nessa área, ainda estou aprendendo. Não, mas você já está bem, já antenada com tudo, né? E agora, vamos dizer assim, estou do outro lado do balcão, né? É exatamente isso. Que, vamos dizer, é muito bom também, confortável. Bom, mas eu vou passar para a Mariana Negri. Eu queria, Mariana, de início, né, a gente gostaria que você falasse um pouco quem que é a Mariana, né? Porque a gente começa por aí. Para alguém ser candidato, tem que ser um eleitor ou uma eleitora. Você é uma eleitora de Franca, então tem todo o direito, pela legislação, de pleitear a sua candidatura. Então, com a palavra, a Mariana Negri. Bom, obrigada, Gilmar, obrigada, Renata. Gente, é muito importante isso que vocês estão fazendo aqui, porque, de fato, não tem como a gente fazer uma boa escolha se a gente não conhecer os candidatos. E nós vivemos uma cultura que as pessoas se preocupam muito pouco com quem vai votar. Sim. A gente teve uma pesquisa recente da Datafolha, que eu não me lembro certinho, mas algo próximo, mais de 70% das pessoas não lembram em quem votou para deputado na eleição passada. Então, se você não lembra em quem você votou, provavelmente você escolheu ali na véspera, as pessoas decidem nas 24, 48 horas antes, pegam um papel no chão e aí daqui 3 dias esqueceu mesmo. E essa é a fórmula do fracasso, não é? Porque a gente depende do Congresso Nacional e nós elegemos pessoas que a gente não lembra quem foi, né? Então a gente não sabe quem elegeu, então portanto não cobra, não acompanha o mandato de quem foi eleito. E aí não tem como funcionar mesmo, é muito acreditar que vai dar certo. Então, o eleitor, ele precisa se responsabilizar, porque o eleitor, a gente, né, o cidadão brasileiro, a gente precisa se responsabilizar pela nossa cota nesse país. E a nossa cota, seja se candidatando ou seja votando, sendo eleitor, ela tem que ser responsável. Então, a gente tem que ouvir, tem que ler, tem que estudar. Mas é uma mudança de cultura. Nós não vivemos isso. A gente foca muito nos cargos majoritários, ainda mais por conta dos últimos anos, há uma polarização, né? E pouco importa o que importa, que são
quem é cada candidato, o que vai defender cada deputado, ainda mais no legislativo, que é uma função diferente. Então, é muito feliz e eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui me apresentando e depois conversando um pouquinho sobre as propostas. As pessoas focam muito em quem você é e quanto você vai trazer de dinheiro para Franca, como se a gente fosse despachante de emenda, mas se preocupam um pouco assim com qual a sua proposta para a reforma tributária, para a reforma da Previdência, para uma mudança na lei de drogas, para uma mudança no Código Penal. Então, a gente tem que começar a se preocupar mais sobre isso, porque a gente sabe muito pouco sobre os candidatos de Franca, pelo menos o que eles pensam sobre esses temas. Bom, meu nome é Mariana Negri, eu sou mãe de 3 filhos e eu começo falando assim, parece clichê, mas é porque é a coisa mais importante que eu faço, é o que me toma mais tempo na vida. E é o que molda também tudo isso que eu faço, né? Eu tenho 2 meninas adolescentes, então quando eu estou na política, eu estou por elas, para elas saberem que mulheres podem estar na política. Então eu sou uma mulher trabalhadora, sou servidora do Ministério Público, acordo todos os dias cedo, mando os filhos para a escola, arrumo lanche, arrumo mochila, vou trabalhar, volto, faço janta, faço tarefa junto, estudo, dou aula, nunca parei de dar aula, sempre fui professora desde cedo, dou aula há 25 anos já. Então, eu acho que é possível mostrar isso para as pessoas, que nós precisamos de representantes no Congresso que sejam pessoas reais, pessoas como nós, pessoas que trabalham. Nós podemos, sabe, o povo pode se autotutelar. Nós não precisamos votar no empresário rico, no latifundiário rico, para ele cuidar da gente. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade de nos cuidar. Até porque, né, a maioria da população tem essa rotina de vida que você tem, principalmente as mulheres. São mães, tem a tarefa doméstica, tem o trabalho para poder, né, também completar a renda, trabalhar junto, a família, tudo. Então, assim, essa realidade é a realidade de... É a vida real. É a vida real. Quer dizer, alguns que estão lá são longe disso porque... pela própria condição. E aí a gente tem que ser representados por pessoas reais, como nós, porque todo mundo pobre trabalhador, e nós temos um Congresso que, se a gente pensar em uma pessoa, é um homem branco rico. É a grande maioria. Quando você coloca essa questão de mulheres na política, a mulher ela pode estar onde ela quiser. Isso. E aí a mulher tem que fazer assim, eu falo muito que ela tem que se empoderar. Que ela tem que mostrar que ela tem esse direito. E muitas, infelizmente, se escondem. Então, isso que você está fazendo é muito rico. Porque é falar, você tem capacidade. Acredite no seu valor. Eu sou uma mãe, né? Que é o que você começa a falar. Eu sou uma mãe, mas eu vejo que vocês também têm capacidade. Que a gente pode ir além daquelas coisas do cotidiano. A mensagem é muito essa, que nós juntas e juntos, né, o povo trabalhador do mundo real aqui, se a gente se organizar, a gente consegue ocupar os espaços de poder. Com relação às mulheres, eu acho que aí tem uma missão mesmo, porque eu cresci sem referência de mulheres na política. E a verdade, o Gilmar, não comentei aqui, mas conheço o Gilmar há 23 anos já, Gilmar, desde que eu cheguei em Franca. Então, o Gilmar conhece a minha história na política. Eu demorei muitos anos para conseguir pôr a cabecinha para fora. É mais difícil para a mulher. E não é só na política, não, é no seu trabalho, é na sua roda de amigos. Aí quando você chega na política, você nem acha que você pode, entendeu? Eu podia ter começado mais cedo, só que eu não achava que eu podia. Eu demorei para acreditar que eu podia. Então, para as mulheres, é muito difícil. E aí, quando surgiu a oportunidade na candidatura para prefeito em 2024, eu era a única mulher ali que surgiu a oportunidade, eram todos homens. Aí eu pensei, gente, se eu não abraçar isso aí, mesmo com medo que eu estou, vai ser só homem candidato. A foto seria a continuidade das fotos anteriores, vamos dizer assim. Exato. Então, naquele momento, eu senti a responsabilidade de ter uma mulher candidata, pelo menos, entendeu? Porque eu falei, não é possível que Franca, com mais de 200 mil eleitores, no segundo turno, não tem uma mulher
que acha que E com a pode maioria concorrer. de eleitoras, né, em comparação com... Isso mostra muito como que a gente mesmo não se coloca como possibilidade. Então, naquele momento, eu abracei com muita dificuldade, mas eu falei, eu preciso encarar isso aí para ter uma mulher. Agora, eu sou uma candidata com muito mais planejamento. É porque aquilo lá foi assim, você saiu de última hora, Foi. né, quer dizer, foi uma atitude de coragem mesmo, porque você sair de última hora, olha, é necessário, eu vou sair, dar o que der, né? E é Isso. difícil, a gente sabe, uma campanha de prefeita, principalmente, é uma coisa que você constrói de longo tempo. Você sair de última hora, assim, é difícil, né? Eu saí de última hora, mas numa terceira eleição, porque já tinha duas nas costas, né? Na verdade, eu e o Carlos, né? Nós saímos candidatos de última hora, mas assim, claro que isso é importante. Mas bacana, Mariana. E assim, eu queria... Acho que tem alguns temas aqui interessantes que a gente colocar aqui e que tem tudo a ver também com o mandato de uma deputada federal, mas que tem a ver com a nossa cidade. Nós fomos surpreendidos, hoje está nas primeiras páginas dos jornais, o tarifaço que o Trump está impondo no Brasil, uma atitude absurda, né, totalmente condenável, inclusive pelo próprio Congresso americano, né, e o nosso calçado vai ser taxado em 25%. Esse é um assunto que um parlamentar, ou uma parlamentar, uma deputada, né, se tivesse lá em Brasília, Franca, com a voz, com certeza ia gritar diante desse absurdo. Eu queria ouvir você sobre essa questão que atinge a economia da nossa cidade. Essa questão ela é bastante complexa, especialmente para a gente tratar aqui em Franca, porque nós estamos num município que, em grande medida, apoia pessoas que articularam esse tarifaço. E agora está todo mundo chocado, achando ruim da tarifa. Então, me parece um pouco hipócrita. Mas, separando isso, vamos ao que a gente pode fazer. A gente precisa de contramedidas, que é possível. Existe a Duda Salabert, por exemplo, acabou de protocolar um projeto de lei para tributar o lucro da Netflix também em 25%, como contramedida. Pois é, né? E existem mais... Eu fiz essa semana, o GCN também me fez essa pergunta, então eu até tinha levado alguns dados. Existem outras coisas possíveis de ser feito. A gente pode aumentar as compras nacionais, o governo comprar das empresas. Esse tanto de sapato, por exemplo, que vai ficar aqui preso, pode ser comprado pelo governo em compras nacionais. Tudo isso são medidas possíveis que já estão previstas. Mas as principais, para que os Estados Unidos recuem... A principal é ter coragem, né? É a gente ir para cima para que os Estados Unidos recuem, como já fez alguns meses atrás, ele vai recuar, mas é fazer as contramedidas. Aí entra o papel de uma parlamentar, um deputado ou uma deputada. Franca hoje não tem ninguém sentado lá no Congresso Nacional, nem na Câmara e muito menos no Senado. Então, quer dizer, a voz... Não é uma questão de bairrismo, mas eu estou dizendo assim, por exemplo, Franca é uma cidade com 250 mil eleitores. Então, essa mensagem, eu acho que precisa ser passada para a população para refletir. Porque você sabe, viu, Renata, na eleição passada nós tivemos um número muito grande de votos nulos e brancos para deputado federal e deputado estadual. Então, muitas vezes a pessoa vai reclamar de algum problema, de alguma coisa, e aí você vai perguntar, igual a Mariana falou, mas escuta, quem você votou? Alguns não votaram e outros não sabem e quem votou, outros votou em alguém que não tem absolutamente nada a ver com a cidade, com os interesses da cidade. Então, eu acho que esse tema da taxação do calçado, ele vem, né, muito diretamente na nossa mesa de discussão, porque ele tem tudo a ver com essa questão da representatividade de Franca. Então, na hora, esse representante de Franca tinha que fazer um projeto de lei para tributar alguma coisa de lá também. Porque, gente, briga comercial, aí é comércio, é economia, é o livre comércio. Mas aí, infelizmente, as pessoas não olham para isso e por isso que nós precisamos, conhecer os candidatos daqui para trazer as pessoas para lutar por nossa Franca, nossa região. Independente se ele seja estadual, se ele seja federal, e as pessoas não entendem isso. Falar, mas vocês querem, né, conhecer só pessoas de Franca? Não, a gente está conhecendo as pessoas de Franca, dando oportunidade para outras pessoas
mas a gente quer entender o que você pode fazer para cá. É porque tem muita gente daqui boa, né? Sim. E na votação passada tiveram muitos votos, assim, para esses candidatos Tiririca, Carla Zambelli, essas pessoas que nunca vieram em Franca, assim. Não sabe nem onde é. Então, isso aí. Mas é o que a gente falou uns minutos atrás, né? O povo tem que se responsabilizar. Ou às vezes, a pessoa faz tal coisa, né? Tá, ou viralizou nas vi redes. na televisão. Agora tá na moda né? viralizar, tem que voltar em quem realmente faz. Mas, Renata, a gente tem vários temas, né? Eu queria Vamos que lá, também hein? você colocasse algumas questões que você julga importante. A gente estava, antes de começar a entrevista, conversando um pouco, né? Papel do deputado e algumas questões importantes. Você pautou um tema aí que eu acho interessante você colocar para ouvir agora. a Mariana, até porque eu sei que a Mariana já atuou nessa área, que ela atua, independente de ser deputada, ela tem um trabalho social importante. Uma das coisas que nos conecta muito, né, Mariana? Nós já trabalhamos com adolescentes, assim, com infratores, com dependentes químicos, mas além disso, que é uma coisa que pode levar a isso também, é a questão da saúde mental. E quando nós pensamos na questão da NR1 psicossocial nas empresas, muitos empresários hoje falam, não, isso aí ainda não vai virar, não, isso aí é só uma lei, mas não vai gerar nada. Mas independente de ser lei, eu queria que você comentasse a importância desse trabalho de gerar saúde mental onde quer que estejamos. Eu acho que a saúde mental hoje é um dos grandes dramas do Brasil, de Franca. Se a gente pensar que em Franca nós temos agora que está construindo um CAPS infantil, então a infância e a adolescência de Franca tá até agora abandonada. Sim. Existe a lei dos psicólogos na escola, mas verdade seja dita, ainda não está acontecendo de verdade. E mesmo quando acontece, é uma palestra uma vez por mês. Eu acho que precisava de um cuidado muito maior com a saúde mental das crianças, né? Agora, pensando nos trabalhadores também. Sim. Você falou das empresas, eu antes quero comentar também que foi feita uma pesquisa da APOESP, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação, da rede, né, dos professores da rede, e quase 98%, 97 ponto qualquer coisa, se disse adoecido mentalmente por conta do trabalho. Então, imagina, né, no serviço público, que teoricamente há uma estabilidade e deveria haver maior tranquilidade para o trabalhador, as pessoas quase que na totalidade se sentem doentes. A taxa de afastamento é gigantesca por licença saúde. E aí a gente vem para a empresa privada, não tem uma taxa tão alta, mas você sabe que é por medo do desemprego. As pessoas, elas aguentam a angústia, aguentam o estresse. E aí a gente passa por um momento, já que vem de 10, 15 anos, da hipermedicalização para aguentar viver. Hoje em dia a saúde mental tem sido, e a do SUS também, até pelo volume, e a dos planos de saúde também, e só talvez particular que você vai conseguir algo diferente, mas a gente hoje, por via de regra, obviamente há exceções, mas a regra geral é um tratamento de saúde baseado em prescrição de remédio. É isso que você tem que trabalhar, né? Eu trabalho alinhada, né, com um psiquiatra, e ele falou que só ele afasta por dia 9 pessoas. Meu Deus. 9 colaboradores. Então, assim, imagina isso pro SUS. Como é que funciona essa questão de gastos. E essas pessoas tentaram, né? Com certeza elas estão tomando remédio há muitos meses, elas estão tentando já trabalhar adoecidas. E aí, se você não cuida da saúde mental, né, por problema gerado ali, começa só com medicalização, você tem, de um outro lado, outros problemas de saúde acarretados por isso. Sem dúvida. Exato, aí a gente vai ter esse problema do mundo do trabalho, só que vai para o mundo social também. As pessoas em sofrimento mental não buscam só medicalização, elas buscam as drogas. Sim. E é aí que entra a questão de uma política de drogas. A política de drogas, ela só precisa existir porque existe um problema de saúde mental que a gente não controla e não consegue resolver. Claro que existe a droga por outros motivos. Recreação, alguma coisa assim. Mas mesmo a recreativa,
O adolescente que está perdido, que está angustiado, ele acha que está fazendo um uso recreativo, mas na verdade se ele tivesse... Está fugindo de alguma coisa. E às vezes até não é só fugir, é uma pertença a um grupo também. Que fala assim, não, eu preciso me identificar, porque em casa eu não tenho apoio. Mas desses aqui, onde eu estou usando as drogas, eu consigo me identificar. Mas você entende que tudo é porque a gente não tem um contexto social que nos abraça e nos... Então, a droga e o medicamento e o álcool... E este tema, viu, Mariana, sem dúvida, ele tem que começar a ser pautado com muito mais força no Congresso Nacional, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, a gente está vendo, igual você apresentou, várias estatísticas comprovando, é difícil você conversa com um jovem, com uma pessoa, ou mesmo com uma pessoa adulta, idosa, as pessoas estão vivendo isso por esse novo jeito de viver, pela tecnologia, a velocidade das coisas, quer dizer, é muito desafiador. Se você não estiver preparado psicologicamente, você vai estar refém disso tudo. E hoje eles estão até disponibilizando as consultas pela inteligência artificial de psiquiatra, psicólogo. Hoje eu recebi uma mensagem sobre isso, achei um absurdo. Você pode ter o seu próprio terapeuta lá no seu celular. Então, assim, são muitos desafios. Essa questão também das redes sociais, de tudo isso, Mariana, é uma coisa que vários países estão criando uma série de barreiras. A Inglaterra agora vai fazer uma espécie de como é que fala? Não um lockdown, não, alguma coisa nesse sentido que vai, determinado horário, na Inglaterra, os jovens não vão poder acessar as redes sociais. Como é que você vê essa questão da política vamos dizer assim, de controle, não sei se seria a palavra correta, mas, enfim, de como enfrentar isso, porque a gente está vendo que, de fato, isso está causando uma série de desgastes, principalmente na população mais vulnerável, que é a população jovem. Eu acho que tem um pouco a ver com a questão que a gente estava falando das drogas também. Nossa juventude perdida lá no quarto, sem amigos, sem pais que os entendam, sem uma roda de apoio, cai na internet. E aí a internet tem de tudo, né? Tem coisas maravilhosas, ela possibilitou, hoje o SUS está fazendo cirurgia à distância, cirurgias... Com robô? Com robôs, assim, cirurgias super delicadas à distância. Então a internet é maravilhosa, mas a internet também possibilitou que esse jovem que está lá, que antes estava sozinho no quarto, agora ele está com acesso a milhões de pessoas, a tudo que presta e ao que não presta. E aí eu não tenho a menor dúvida que a gente precisa regulamentar as redes sociais. A gente, não é uma questão de liberdade, é uma questão de regulamentação mesmo pela juventude. A minha pauta principal nessa eleição é a questão da mulher. E se a gente pensar no feminicídio, na misoginia e no machismo, a internet ela é uma grandíssima responsável por isso. Eu ia, inclusive, isso. colocar esse tema, porque eu participei agora de um evento lá em Natal sobre feminicídio zero. O presidente Lula lançou esse desafio, né? Aí, inclusive, a primeira-dama Janja estava lá em Natal, e eu tive a oportunidade de participar, e eles fizeram uma apresentação muito extensa, assim, colocando a dimensão disso e o problema, a gravidade desse problema. Acho que um dia, não sei o que aconteceu, um feminicídio, o Lula chegou lá em casa à noite, conversando com a Janja, e aí ele fez essa declaração. Ele falou, gente, a gente tem que tomar uma providência, porque é um absurdo. Parece que aqui no estado de São Paulo, a cada 25 horas, não sei se é isso, você tem algum grau de violência contra a mulher. Nós temos de 4 a 5 feminicídios por dia, um a cada... Eu estava em dúvida se era... Então é isso mesmo, de 4 a 5 um a cada 5 horas, então a cada 25 horas a gente tem 5, quase 5 por dia. E aí em São Paulo deve ser um dos 5. Isso dos que estão registrados. Ah, sim. E aí na internet, que a gente estava falando, existe a machosfera, a própria ONU, o nome técnico que a ONU deu na tradução para português é machosfera, é assim que aparece nos livros. Que é remunerado, não é remunerado que fala
Quando Monetizado. monetizado. Então, nós estamos falando de pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. E quanto mais misógino, quanto mais machista, mais monetização dá. Então, que tipo de sociedade é essa que a gente permite que se pague por ódio às mulheres, por falar que mulher tem que morrer, que mulher tem que ser estuprada na rua? As pessoas falam isso e são pagas, e tem tributo, tem imposto, é tudo legalizado. Então, quando a gente fala de regulamentação, é que apenas, assim, a gente regulamente que você não instigue crimes, que você não instigue violência, que você... A gente está falando de urbanidade, de civilização. Eu não entendo, não é algo do tipo, estão tirando nossa liberdade, não vamos poder falar mais nada. A gente precisa, pelo menos, tirar o lucro. Vamos supor que a gente não consiga impedir que as pessoas falem. A gente precisa, no mínimo, impedir que as pessoas lucrem com isso. Lucre com isso, né? Tem. Inclusive, hoje eu vi uma barbaridade que foi nessa questão de jogos, bet, que é uma outra coisa também que queria colocar, né? Além de jogos de futebol, uma série de coisas, sabe qual que é as apostas agora lá, né? Tem uma influenciadora, não sei se é brasileira, americana, que é sobre a possibilidade de ter terremoto, maremoto, tufão, seca severa, enchentes. Então as pessoas apostam na desgraça do mundo. Imagina se você apostou no terremoto e você vai ficar torcendo para que aconteça. Não, olha onde nós chegamos. Que é então, doença mental também. Exatamente. E aí a gente vai para uma outra questão também, que tem um time de futebol conhecido que está... Eu não assisto futebol, né? Não sou daquelas fanáticas, mas a gente entende o que está acontecendo no mundo. Que está favorecendo, que está, né, estimulando para a sexualidade de um modo que não seja, né, saudável. Olha onde chegamos para tudo isso. E muitas vezes tem mulher que apanha porque ficou menstruada. É assustador isso. É assustador isso. Então isso é um grande desafio, né, e que eu sei que você tem essa pauta muito forte na sua vida, na sua militância política e agora como candidata também, né? E a gente sabe que hoje o Congresso Nacional hoje tem quanto? 10% de mulheres? É 18%. 18, né? Mas é muito pouco, É muito né? pouco, né? Considerando que a maioria dos eleitores é do sexo feminino, né? Então, assim, sem dúvida, são grandes desafios. Mas eu queria pular para um outro assunto agora, Mariana, que eu sei que você, assim, eu já vi você comentando sobre isso. É um tema também muito, né, muito discutido no Brasil, embora ainda não está encaminhado, né? Eu digo isso também porque eu estou lá na Associação Brasileira de Municípios e nós pautamos alguns temas e um deles é esse, que é a questão da mobilidade urbana, principalmente da tarifa zero, né? A gente sabe que hoje tem algumas cidades no Brasil que implementaram a tarifa zero, ou seja, não cobrar no transporte coletivo. A gente sabe todo o impacto que isso traz, tanto para o benefício econômico do trabalhador, do usuário do transporte coletivo, que não vai pagar, mas também de toda a política e a condição da mobilidade urbana. Então, queria ouvir você sobre isso. Olha, eu acho que a solução da mobilidade urbana passa pelo tarifa zero. Talvez a única solução, ou a mais possível no momento. Por quê? Porque a gente precisa de transporte coletivo. Eu vou até comentar porque eu fiquei bastante chocada. Eu estive, há uns 2 meses atrás, teve audiência pública na Câmara sobre o transporte coletivo. E aí, os gestores lá, o pessoal da prefeitura, polícia, militar, todo mundo que estava lá apresentando a situação de Franca. Franca bate todos os recordes, assim. De pegar de mês a tal mês foi o que mais matou, aí se pegar outro pedaço foi o terceiro. Do acidente de trânsito, né? De mortes no trânsito, acidentes no trânsito. Todos esses números são muito ruins para Franca. Mulheres do Brasil têm feito um trabalho em cima disso, inclusive para ajudar a melhorar também. Sim, a Lu, né, que é líder, ela estava lá também. E aí, só que aí o pessoal da prefeitura e da polícia falou, olha, gente, tá tudo muito bom aqui em Franca. Aqui tá perfeito, colocamos 2.000 placas. Aí o outro falou, aí, não, e distribuímos 1.500 cartilhas para as crianças.
Tá tudo perfeito mesmo. Aí o cara da PM foi falar, tá tudo maravilhoso, a gente deu não sei quantas mil multas, nós vamos aumentar. O que vocês vão fazer no futuro? Vamos pôr mais placa e dar mais multa. E aí, por que em Franca mata mais, se tá tudo tão bom? Porque o francano é mal educado. Então, o diagnóstico, em resumo, foi que a culpa é do motorista francano que não sabe dirigir, que está sempre no celular. Eu não vou tirar a responsabilidade do motorista. De fato, as pessoas estão no celular. Tem a ver com o adoecimento mental. Nós estamos o tempo inteiro ali nas redes, no Zap, mas nas outras cidades também. O francano não mexe mais no celular que as outras pessoas das outras cidades. Aqui em Franca, a gente tem uma questão, que eu acho que são duas questões, que é um transporte coletivo que não funciona. As pessoas andam de Uber, as pessoas andam de moto, as pessoas andam de bicicleta. Só anda de ônibus quem ganha o passe do trabalho mesmo, porque não é sensato. Saiu minha filha e meu marido, R$15. Não, vai dar mais, é 5 e pouco. O Uber vai ficar 12. Então, assim, as pessoas... Elas vão, é claro. As pessoas, elas vão comprar uma moto, elas vão de bicicleta. Então, a gente não entendeu que não... Hoje não tem muita saída se não for, né, um subsídio e a tarifa zero. Aí sim, para funcionar, para a gente diminuir os acidentes de trânsito, a gente tem que limpar o trânsito. O trânsito está muito caótico. Para limpar o trânsito, é transporte coletivo a solução. E do jeito que tá ruim, a gente não vai usar mesmo. Como é que a gente vai usar com tarifa zero? E aí vem a questão que as pessoas ainda têm uma impressão que é coisa de esquerdista comunista, tarifa zero. Lá, quando a gente era jovem, fazia movimento estudantil, que tinha o passe livre, era muito legal mesmo, era muito rebelde. Agora não é mais, é uma questão econômica. Mesma coisa da cannabis. Antigamente era muito rebelde falar de cannabis. Sim. Agora qualquer empresário, qualquer médico, vai estar de terno falando sobre a cannabis. Mesma coisa tarifa zero. Aqui em Franca a gente ainda está com um pouco de resistência, mas se a gente andar por aí, os grandes empresários, os setores conservadores estão instalando tarifa zero em seus municípios. Não, e eu coloquei isso para você porque eu sei, inclusive a gente vai realizar agora na semana que vem um evento lá na ABM sobre mobilidade urbana / tarifa zero. E eu sei que esse tema deve entrar para 2027. No caso do presidente Lula, eu sei que ele já externou essa intenção de colocar esse debate no país. Por que para colocar esse debate no país precisa ter recurso? O governo federal tem que colocar recurso, porque se você for para suportar só para o município, é impossível. A não ser municípios muito ricos, como é o caso, por exemplo, de Maricá, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem royalties de petróleo, então é muito rico, eles já têm tarifa zero há muito tempo, eles não dependem de financiamento, eles mesmos proporcionam. Agora, eu digo isso porque eu tive do outro lado, na prefeitura, Sim. A gente sabe. Então, tem que ter. Por isso, Mariana, eu acho que essa pode ser uma bandeira sua, porque isso vai ser debatido lá no Congresso Nacional, que você estará sentada lá representando. Então, e você já vivendo essa situação, é um tema que você pode debruçar para poder contribuir nesse debate e trazer, né, resultados aí importantes para a coisa. Mas eu quero ver se nós ainda temos... parece que o nosso cronômetro lá deu um pequeno probleminha, mas na hora que eu olhei estava mais ou menos uns 22 minutos. Ainda Vamos pedir uma ajuda para nossa... 7 minutos. Quanto? 7 minutos. Então é porque a gente fala muito. Bom, mas eu tenho mais uma questão que também, assim, eu julgo importantíssima, e aí faço referência também a esse trabalho que eu faço, né? Que é a questão climática. Nós estamos esse ano está previsto o El Niño mais forte de toda a história. El Niño é aquele fenômeno, né, que acontece por conta do aquecimento das águas do Pacífico e tem previsão de ser um El Niño muito intenso. Inclusive, o próprio governo federal já fez uma reserva de recursos para essa finalidade. Estão pensando, montou-se uma força-tarefa, uma comissão especial, né,
Então, esse é um tema, e eu sei que nós temos políticos, gente que é candidato, que diz que isso aí é conversa fiada, os famosos negacionistas. Eu queria ouvir, Mariana, o que você pensa sobre esse tema que é tão urgente para o nosso país e para o planeta, né, vamos dizer assim. Eu queria muito que esses negacionistas de Franca estivessem certos e eu estivesse errado dessa vez. Porque é um tema que me preocupa demais. Lá em casa eu estou falando disso faz tempo, eu sou ansiosa, né? E eu fico pensando, gente, por que ninguém está falando sobre o El Niño, sabe? Então, o El Niño vai chegar depois da eleição. O ponto alto dele está entre o final do ano e o começo do ano que vem. Estima-se que a gente vai viver momentos muito difíceis. E as pessoas, não sei se as pessoas estão entendendo a importância de ter menos carros na rua. Entende a tarifa zero, que não é só uma questão econômica, não é só para diminuir o acidente. Então, são questões muito importantes. O gestor precisa se preparar mesmo. Você disse aí que o governo federal está se preparando. O município, agora eu vou falar de Franca, uma coisa que me preocupa são as obras, que nós estamos com obras anti-enchentes, que são necessárias e são importantes, mas o El Niño vai vir e a gente vai estar com essas obras e vão ter pancadas de chuva. Viu, Mariana? A nossa região, o maior impacto que está previsto vai ser secas, queimadas, que a gente viveu em 2024. De novo, né? Muito forte. O sul, com aquele risco imenso de chuvas absurdas, e o norte do país com seca severa, né? Então vai impactar praticamente o preço da comida, né? especialmente. O preço da comida, é verdade. Felizmente a gente tem presidente, se Deus quiser, ele vai aí consertar o preço da comida. E a gente precisa exigir também aqui do município e do governador essas ações imediatas. Sem dúvida. E quem entrar lá, gente, precisa, e serei eu aqui por Franca, precisamos de leis que protejam o meio ambiente e vai passar por todas essas outras. Porque senão vai passar a boiada, como diz aquele ex-ministro. E o mundo vai acabar, né? Assim, a gente não tem planeta mais. Não tem. Então é muito... A galera tá louca por dinheiro e tudo mais, mas elas precisam ter um planeta para gastar o dinheiro delas. Eu acho que nós já estamos com 3 minutos, né? Então, eu queria passar só para a sua despedida e aí depois a gente passa para a Mariana. Quero agradecer. E assim, ó, mulher na política faz total diferença. A mulher na vida já é, né, um grande diferencial. Mas quando você mostra o poder da mulher, que pode ir além e que você pode estar lá para poder cuidar de todas as pautas da mulher, faz uma diferença gigantesca. Então, parabéns, que você conquiste esse lugar aí, para que a gente possa ter uma candidata lutando não só por Franca, mas por todas as mulheres. E obrigado mais uma vez também, para a gente poder... né, sem dúvida, que foi muito importante. Então, nós estamos encerrando, vou passar agora, quem vai encerrar mesmo é a Mariana, né? Mas eu quero dizer assim, que é uma satisfação para nós ter te recebido aqui, ter tido a oportunidade de conversar com você, conhecer um pouco, porque o objetivo do Eleições 2026 aqui do Notícias de Franca é conhecer para eleger. Então, hoje eu acho que quem assistir esse podcast vai ver que nós temos uma candidata aqui em Franca que consegue responder perguntas de praticamente todos os temas que foram colocados aqui. Isso significa que você está preparada para a empreitada. Mas agora você pode olhar para essa câmera aqui e falar as suas considerações finais aí. Obrigada a vocês dois mais uma vez. Muito bom, parabéns por essa iniciativa. E, gente, falar com vocês que nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. Nós, povo trabalhador, a gente pode cuidar de si mesmo. Ninguém melhor do que a gente para saber nossas dores, nossas necessidades, nossos problemas. E a gente tem que estar lá nos representando e fazendo o que a gente precisa. Mais ainda as mulheres. A gente tem mais da metade da população que é mulher e menos de 20% das mulheres lá no Congresso Nacional. Então, é preciso que a gente vote em mulheres, que a gente vote em trabalhadoras, que a gente vote em quem nos representa e quem pode fazer por nós. É isso. Obrigada, gente. Obrigado. Conhecer. Última coisa, convidar vocês para as minhas redes sociais, que eu esqueci de falar. O Instagram é mariananegre.13 e o TikTok mariana.negre.13 e YouTube mariananegre.13 também. Tudo bem.
Obrigada. Conhecer para eleger, e você já sabe. Notícias de Franca sempre traz o melhor de Franca e região para todo mundo. Isso mesmo.